Como é que vai entrar? Perfil, agora live. Amor, tá muito distante, não? Eu achei, mas... todo mundo, tá aqui. O celular é outra coisa. É. Porque tá pequeno pra você, tá perfeito. Mas eu botaria do Larissa Dá lá um pouco embaixo. d'água aí, sabe? Perfeito, muito perfeito. Sabe, você tá ouvindo aí? Pedro Solar, chegou amanhã. Estamos ao vivo, já tem gente na live online, hein? Não esquece da água, sabe? Fica à vontade, você tá em casa. Vai ficar sabendo vocês aqui mesmo? Beleza. Tá ótimo. Você que eu tô acostumando com o problema. Ok. Mega Sena. Já? Sabe, você testou pra ver se tá saindo áudio bacana? Era bom no fone. Isso aqui, mano. Sabe, testou pra ver se tá saindo áudio bacana? Era bom no fone. Estamos só no teste, amigos, calma. Estamos testando. Se ficar desligado aí, eu vou olhar para luz lá, né? Ou não? Não ficou legal com ele. Não? Então tá. Tá perfeita pra Cléia, só avisando, nós estamos ali com o Sávio, tá? Sim. Para quem não está vendo, ali atrás está o Sávio, nós vamos dar início à nossa live, né? E aí, a Clara tem uma ideia de um tema para a gente poder falar hoje, né? E ou se vocês botarem um tema para a gente falar, ou a nossa dirigente aqui, nós estamos aqui, ó, Clara, Clélia e eu me chamo Antônio Neto. Nos bastidores nós temos o Sávio, que hoje está nos auxiliando. E vocês devem estar estranhando o ambiente aí, né? Porque nós tivemos... Eu fiz uma cirurgia no joelho e aí a equipe saiu da Casa Espírita para vir aqui para gravar, né? Eu estou aqui debaixo, está esticada minha perninha aqui, mas vai acontecer tudo certinho na nossa live de hoje. Então é isso, vamos passar para a Cléia para dar iniciar com as palavras iniciais. E aí façam as perguntas de vocês para a gente tentar tirar as dúvidas, falar o máximo sobre o espiritismo, sobre mediunidade, né? Sobre a doutrina, sobre a evolução moral, né? E aí, Cléia, o que você manda para essa galera da internet aí? Bem, nós estamos aqui reunidos, né, como sempre, para fazermos a divulgação do Espiritismo, né? Falarmos mais sobre, né, esclarecermos e também aprendermos com vocês, não é só somente vocês que aprendem conosco, e sim também nós aprendemos, né? E estamos aqui firmes e fortes, né, tentando colaborar e contar com vocês, né? Sempre aqui conosco, né? Colocar o celular no silêncio. E aí, Clara? E você, quer passar uma mensagem, pessoal? Eu estava conversando com o Neto, né? E para a gente sempre procurar nas lives colocar um tema, né? Que seja proposto um tema até por vocês nessa live, para a gente ficar sabendo das aflições, das dúvidas maiores, porque as perguntas elas vão rolando no decorrer da live, as curiosidades a gente pode ir respondendo, mas é importante que a gente coloque um tema para a gente vir também preparado para as outras lives, às vezes até mesmo aquela pessoa, vamos falar de perdão, precisa ouvir alguma coisa sobre perdão, sobre caridade, a gente vai procurar. Então coloquem aqui, né, nos comentários os temas que vocês gostariam que fossem abordados para que a gente traga nas próximas lives. E um assunto que muito perguntam pra gente, né, é sobre a Casa Espírita, sobre tratamentos espirituais. E ultimamente a gente tem visto na internet, né, sobre cirurgias, cura, né, e uma doença que nos persegue, né, que hoje em dia o câncer é o que mais temos hoje em dia. Ele atinge qualquer pessoa, né, e assim, a gente tem atendimento na casa, né, mas a gente tem que entender que algumas doenças fazem parte da nossa evolução, né? Algumas dificuldades que temos que passar. E aí eu pedi para a Clélia que ela aborde mais um pouquinho esse tema da necessidade, do tratamento que a gente faz na casa, junto às provações que nós temos que ter da Casa Espírita, né? Da Casa Espírita não, né? Da vida, né? Das nossas provações da vida. E aí, Clélia, e essas provações que nós temos que
passar essas doenças, que às vezes são incuráveis, mas incuráveis, né, talvez perante a carne, né? Sim, com certeza. Bem, hoje mesmo eu estava assistindo uma live, né, falando sobre as doenças do Chico, né? Ele pediram que ele viesse com problemas na vista, nos olhos, né, para que ele errasse menos. Né? Interessante, para que ele não falisse a visão. Aí ele teve inúmeras outras doenças, né? Teve que sofrer também inúmeras cirurgias devido às garfadas que a madrinha dele dava lá no estômago dele, né? Entre outras. O coração também, ele teve problemas cardíacos, né? Eu estou começando assim, porque é um exemplo para a gente, devido a ele sentir muitas dores das pessoas, né? Que ele não tinha contato, né? As dores, porque as dores das pessoas não são fáceis. Nós que atendemos lá na Casa Espírita, atendimento fraterno, cada caso é um caso, e não é fácil ver as pessoas sofrerem, né? E o Chico também teve tuberculose, se não sabe disso, pode ir até na biografia dele ter, né? Devido ao atendimento ao público, né? Ele pegou a tuberculose e o doutor Bezerra de Menezes o curou. Quer dizer, esse daí foi possível ser curado, né? Porque devido ao trabalho caridoso de atender muitas pessoas, né? Milhões até de pessoas, ele adquiriu a tuberculose. Nós temos que entender que no nosso projeto reencarnatório, muitas das vezes nós participamos desse projeto de tormentores espirituais, a equipe reencarnatória, e nós pedimos certas provações, certas doenças. Aí nós esquecemos, né? Elas vêm grafadas no nosso perispírito. Elas podem ou não acontecer, às vezes, devido ao nosso comportamento e pensamentos, né? Se há uma transformação moral, eu chegando aqui começo a viver de uma maneira que eu contribua mais para o bem da sociedade, para o bem da comunidade que eu viva. O meu comportamento, os meus pensamentos não são negativos, mas sim uma pessoa que busca positividade, uma pessoa que busca garra de fazer, que mesmo que aconteça aquelas coisas ruins conosco, o mal vem até nós, mas transforma imediatamente em coisas boas, né? Para não adoecer. Então, nós pedimos muitas vezes certas doenças para repararmos o mal do passado, ou até para nos conter de fazermos alguma coisa aqui no presente. Porém, tudo isso é uma reparação que nos cura a alma, né? O corpo é o corpo, a alma é a alma, porque quando estamos encarnados, nós somos alma. Quando nós desencarnamos, perdemos o corpo de carne, somos espírito. Então, toda e qualquer doença, sendo ela passageira ou não, é uma forma de aprendizado, é uma forma de reparação para nós aprendermos a ser melhores e também repensarmos a vida, né? Agora, Clélia, já aconteceu de ir na casa espírita e alguém ir na casa já querendo a cura e aí não acontece? Já teve relatos de pessoas reclamarem, eu não fui curado e algo do tipo? Já teve relatos assim? Bem, que eu saiba não, né? Mas geralmente tem, porque as pessoas querem ir ao tratamento, querem milagres, querem imediatamente serem curadas. Só como eu estou falando, às vezes já está programado aqui nas nossas vidas. Então, os espíritos nos falam no livro dos espíritos que nem todos podem ser curados. Alguns amenizados, as doenças elas estacionam, né, devido ao esforço pessoal da aceitação da mesma, da aceitação de se melhorar, né, de pensar em se melhorar, em fazer as coisas da melhor forma possível, ser justo, né, fazer mais a caridade, auxiliar, ser mais compreensivo, que é uma coisa, a tolerância, né? Hoje mesmo eu estava vendo também uma pessoa falando sobre que o maior mal do ser humano é a falta de tolerância, né? Que é o que nos adoece, né? Nós ficamos impacientes. Mas claro que há reclamações, sim. Lá na nossa casa eu nunca fiquei sabendo, assim, né? Mas há, porque nós nunca estamos satisfeitos e esclarecidos para aprendermos que realmente temos que passar por aquilo.
e que nem tudo os espíritos podem curar. Tem até aqui alguém comentando, né? A Jéssica, que falou assim: quando o Chico aceitou o Espiritismo, Emmanuel já havia lhe avisado de quão difícil seria. Provavelmente quem vem com mediunidade já é difícil, né? Para lidar com o mundo espiritual, principalmente aqui, onde ainda existe preconceito contra a doutrina espírita, e não só a doutrina espírita, né? Tem gente que tem preconceito com a Umbanda, que mexe com os espíritas, também tem preconceito com a igreja evangélica, que tem aquele trabalho, eu não sei dizer como é que eles fazem o trabalho, mas que mexe com a espiritualidade também, né? Sim, sim. Isso tem muito, né? E é interessante ver mesmo que trabalhar com os espíritos não é fácil numa sociedade que ainda não se tem credibilidade, não acredita na existência dos espíritos, né? Mas isso também faz parte, né, Clélia? Porque um dia seremos espíritos. Mesmo Emmanuel, nossos benfeitores a todo momento estão nos alertando contra os perigos da vida, mas nós somos teimosos e fazemos o que temos vontade. Realmente o Chico ele sabia, ele não detalhou, né? Ele não detalhou tudo também. Ele falou que ele passaria por grandes provas, porque se ele falasse por quais ele passaria, talvez, quem sabe, não desestimularia o Chico. Então, eu tenho certeza que ele não detalhou, que ele sofreria grandes provas, seria aprovado até mesmo ao limite, como ele foi provado, né? Mas, geralmente, ele, mesmo sendo o Chico Xavier, o Divaldo, não tem permissão de falar detalhadamente, porque senão, né, seria muito fácil. Olha, eu já sei que eu vou cair ali naquele buraco, eu vou passar por ali. Não, aí você sabe que vai cair, tem um buraco ali, eu vou prestar atenção para não cair, né? Vou tentar não acelerar isso, a prestar mais atenção no caminho que eu estou seguindo, no caso, né? Acho que é Catuça, né? Catuca, acho que é isso, Chico. Catuca. Olha, por morar na França, aqui os franceses não conhecem Allan Kardec. E o Allan Kardec veio da França, né? Sim, sim. Mas o espiritismo, na França, não tem espíritas mais brasileiros. Tem reuniões, sessões espíritas mais brasileiros que foram para lá e fazem o espiritismo. Mas realmente os franceses eles não se apegam a isso, né, a religiosidade, né, pela informação. Eles não se apegam a isso realmente, nem sabem quem é Allan Kardec, não acreditam na imortalidade da alma, deixaram para lá. Tanto é que o espiritismo migrou para o Brasil por causa disso, porque aqui a espiritualidade sabia que aqui ele teria um porto seguro, né, para ser divulgado e progredir. Olha, vou dar um abraço para Fernanda Cristina, de Vila Velha, acho que é Espírito Santo, porque travou aqui meu notebook, né? Então as perguntas ficaram travadas. Mandar um abraço, que ela disse que era da Umbanda, ela trabalha na linha da Umbanda, né? E é isso, os espíritos atuam na Umbanda, em qualquer lugar, até na Igreja Católica eles atuam. Só que eles se adaptam, né? Porque na Igreja Católica, eu acredito que eu tenho pouco conhecimento, eu fui criado na Igreja Católica, mas eles não trabalham como a gente trabalha no Espiritismo, diretamente, falando, conversando, dando passagem através dos médiuns. Não tem na Igreja Católica, pelo menos eu desconheço, né? Não sei se existem outros métodos que eles tenham lá que trabalhem dessa forma. Mas os espíritos vão dar um jeito de ajudar, seja numa hora da prece na Igreja Católica. Como é que acontece? Desde que você esteja para o bem, não importa a sua religião, eles vão lhe ajudar. Seja quando você está concentrado no seu canto do seu quarto, mesmo que você seja ateu, mas pede para aquela força superior ou algo que você acredita, os espíritos vão, vendo que você está de boa vontade, querendo ajudar, eles vão também lhe auxiliar, né? Então, nem sempre, porque eu sou da doutrina espírita, você salva, você perfeito. Não é assim que funciona, né, Clélia? Não, com certeza. O espiritismo não salva ninguém. Jesus mesmo nos disse que as nossas obras, né? O homem vale pelas suas obras que ele faz, né? E aí, Clélia, e você? O que você tem de bom aí? Eu vi que tem um rapaz falando aí, mandando um abraço para essa jovem segura, né? Que é o filho dela, né? Para quem não sabe, o Abdias que está falando é filho da dona Clélia, ele mora em São Paulo. Acho que é Vinhedos, né? Vinhedos. Vinhedos. Mandar um abraço para o Abdias, que está nos assistindo. Abdias, um beijo. Toma a bênção da tua mãe, Abdias. Deus te abençoe, filho. E fiquem até o final da live, gente. Só que eu estou esperando vir as perguntas, Alguma né? pergunta, gente? Pode mandar. De vez em quando está travando aqui, que mas o meu não tá travando. Mas o dela aqui está passando legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem muita coisa do Espiritismo, muita coisa. Mas aproveitando, Clélia, conta-se uma experiência da casa assim, que tu acha assim, que foi para ti foi marcante.
Uma experiência da casa que foi marcante. São tantas experiências, né? O Nazareno tem um livro, Mediunidades em Crianças e Adolescentes, né? Que ele conta a história de muitas crianças que chegaram na casa com problemas psicológicos, né? Que já estavam até tomando remédios e tal, mas que eram crianças médiuns, né? Tinham manifestações espirituais, né? Tem um caso muito importante que é do filho da Margarete, né? Que ele mantinha contato, ele era novinho, mantinha contato, não lembro qual era a idade dele, porque o neto me pegou desprevenida, né? Faz um tempo que eu já li no livro. Mantinha contato com seu irmão Jardel, acho que era Jardel o nome do garoto. Rangel e Jardel. Jardel. E aí ele foi adoecendo, o menino, né? Porque o espírito que está do outro lado não sabia, né? Ele não sabe, ele não tem a consciência muitas das vezes, né? O que está fazendo, pensa que está próximo e está fazendo bem e não está, né? E ele ficou muito doente. E ele chegou na casa mesmo decaído, né? E as portas da casa dele jorrava assim um óleo, entendeu? Tinha várias manifestações na casa deles. Era muito interessante. E foi lá na nossa casa espírita que ele, o próprio filho da Margarete, incorporou o irmão, que disse que ele era o Jardel, que tinha desencarnado e que estava ali, né? Até às vezes nem para se vingar de algum ato que tinha acontecido. E foram o trabalho bem feito que o irmão Nazareno sempre fez na casa, e nós fazemos até hoje, nós lidamos com os espíritos com muita responsabilidade, entendeu? Nós fazemos o trabalho com muita seriedade também, e o rapaz se libertou e hoje é um jovem, né? Estudou, tem a sua profissão, mas assim, é um caso bem interessante que está no livro do Nazareno, Mediunidades em Crianças e Adolescentes, que está esgotado, né? Você só compra pela internet. Olha, Cléia, tem uma médium aqui que eu travou meu computador, mas ela perguntou assim, eu sou médium, por onde eu devo começar? Primeiramente, se você tem consciência que você é médium, você quer assumir a sua mediunidade realmente, você tem que buscar um centro espírita ou uma casa espírita, né? E chegar lá e ter um atendimento fraterno, conversar com a dirigente ou o dirigente, né, para melhor lhe colocar nos trabalhos espirituais, começar a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, aprender sobre o Espiritismo, porque a maior ignorância que nós temos é de não ler a ignorância espiritual, que eu digo, né? É de não sabermos lidar com as manifestações espirituais, que existe vida após a morte, né? Que somos médios, são um intercâmbio entre o plano espiritual e material, e que temos que cuidar dessa mediunidade, desenvolvê-la, que são várias, né? Você pode ter a mediunidade de ver, de evidência, de ouvir os espíritos, de incorporar os espíritos, né? Uma mediunidade ostensiva. Então, você tem que ir a uma casa espírita para aprender, para estudar e, ao mesmo tempo, além de estudar, unir a teoria com a prática, né, Cláudio? Olha, o Diego aqui está desesperado, dizendo que está desempregado, né? Diego, infelizmente, tem que procurar trabalhar, né? Algumas coisas são necessidades materiais. Agora, sim, lógico, a gente pode fazer prece, pedir ajuda, estudar, pode, às vezes eles até nos dão uma força. Mas muito também vai do nosso esforço de procurar nos preparar, procurar emprego, porque assim, tem gente que reclama, que não estou dizendo que é o seu caso, tá? Ah, não tem emprego. Mas eu tenho certeza que tem outros empregos, talvez não pagando bem, mas que às vezes a gente acha que não é digno para mim fazer tal emprego, tal emprego. O que é digno, na verdade? Na verdade, digno acho que é você aceitar uma proposta de trabalhar em qualquer lugar, já que você não tem. Né? No início, a gente começa de baixo, batalhando, correndo atrás. E ainda assim, a vida não é igual para todo mundo. Alguns vão ter que ralar mais, outros vão ter que ralar menos, porque tem as necessidades até de aprendizado, de aceitar algumas coisas que acontecem, né? Porque a gente acha que a vida é só esse perímetro agora, é só esse período que nós estamos aqui encarnados, né? Mas não, nós temos um histórico ainda a pagar, vamos botar assim, né? A ter que quitar alguns débitos e às vezes até essa falta de emprego que a gente passa momentaneamente ou às vezes até eternamente, porque você não é o único, tem muita gente que passa por isso também.
Então tem alguma coisa a refletir, alguma coisa a aprender. É difícil saber assim o porquê de cada um passa por alguma coisa. Mas não desista, porque às vezes também isso é uma prova para nós não desistirmos de lutar pelas nossas vidas, pela necessidade material, né? Eu acho que a Clélia pode até explicar melhor, a Clara, porque todo mundo passa por dificuldade da vida. Alguns talvez não seja um emprego. Às vezes tem gente que tem tudo, tem dinheiro, mas não tem uma família estruturada, não tem problemas psicológicos, porque tem todas as possibilidades da vida, mas não sabe lidar com isso. Então, cada um está na sua jornada. Mas não desista, não é por isso que você vai desistir, né? Porque tem gente que, às vezes, pela depressão, por esse desespero, está desempregado, acaba até tirando a própria vida. Mas, e quem somos nós para falar isso? Porque às vezes as pessoas desesperadas são capazes de cometer loucura. Mas não desista, vá atrás, batalha, às vezes até ajudando alguém. Eu, quando comecei a trabalhar de graça. E de graça, hoje eu sou empregado. Né? A receita de bolo é a mesma? Talvez não. Mas aconteceu. Então a gente não sabe o que Deus espera para a gente, o que foi planejado na nossa vida. Né? Mas vou passar aqui para Clara, para a Clélia, o que quiserem complementar. Na verdade, a vida é difícil, eu sei, ela é composta de mil nadas, né? Até do Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é do Espírito Leminar. Né? Então, a vida é dura realmente, ela é cheia de espinhos e de pedras no caminho, mas também eu tenho que refletir a vida, né? Eu tenho que buscar uma solução para ela, eu tenho que refletir como eu estou vivendo a vida. Eu tenho que ver se eu também estou também buscando o lado espiritual, buscando me comunicar com Deus. Porque Jesus nos ensinou a rezar para Deus, nos recolhendo no nosso quarto, ali quietinho, fazendo nossas preces e fazendo nossos pedidos. Eu faço isso. Nós temos que saber qual é o evangelho que nós estamos seguindo. Ou seja, se é o evangelho de Jesus ou é o evangelho do mundo, né? Porque tem o evangelho do mundo que é cheio de seduções, que te levam a cometer várias coisas, né? Você é incentivado a viver mais a vida material do que a vida espiritual, você não dá importância, você não busca uma religião. Então é necessário o homem nortear os seus passos para saber para onde ele está caminhando. Se realmente ele está unindo com a sua vida material o lado espiritual, se ele está também cumprindo o seu dever como cristão, rezando, né, se comunicando com Deus, a prece é uma oração que te une ao Criador. Se você busca esse reforço junto aos espíritos protetores, os guias, e mesmo até na religião que você está, no catolicismo, você busca as vertentes daqueles que lhe foi ensinado, né, pelo catolicismo, pelo budismo. Então, eu estou sendo um homem também espiritual, buscando a Deus, né, entendendo e aprendendo, e eu também estou sendo um homem material, do lado material, mas também vivendo a minha vida com responsabilidade, refletindo e buscando o melhor para mim e para a minha família, né? E você refletir o que você gosta de fazer, porque é aí que começa a busca do seu trabalho, né? Do que você pode fazer. Você tem que buscar uma coisa que você goste de fazer e que você faça com amor. Às vezes a gente vê pessoas, né? Eu estou desempregado, qualquer coisa, eu faço qualquer coisa, ora, ajoelha, põe seus joelhos no chão, fé fervorosa, pede para Deus. Aí surge, digamos, um trabalho no supermercado, né, para ser caixa, ou para arrumar as prateleiras e tal, trabalhar na padaria ou no açougue. E aí você começa a levantar cedo todos os dias, né? Trabalhar, chegar tarde em casa, aí passou o primeiro mês, o segundo mês, aí a empolgação vai embora, aí você já começa a reclamar dos colegas do trabalho, você começa a reclamar do gerente do trabalho ou do dono da empresa, já começa a dizer que é muito trabalho, que ganha pouco. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, porque a gente tem que estar preparado com o que a gente vai receber. A gente recebe na medida que nós podemos carregar. Jesus nos fala que não coloca fardos pesados e ombros leves. Então, eu tenho que refletir a vida. Sentar, refletir, e o que de melhor eu estou fazendo dela.
para poder galgar melhores dias aqui na Terra. Olha, gente, a live, ela vai correndo e as perguntas vão sendo feitas. Nós estamos lendo, a gente volta para ver as perguntas, os comentários. Então, não copiem as mensagens e colhem, tá? Porque a gente perde tanto o engajamento na live, como a gente pode, inclusive, a live cair por conta do copiar e colar. Por causa das restrições do TikTok. É como se nós estivéssemos tentando enganjar, contratando pessoas para estarem comentando. Eles têm um mecanismo lá de saberem que é a mesma pessoa que está botando o mesmo comentário todo o tempo. Então, calma. Fiquem calmos, tá? Tranquilos, A gente seremos vai e calmos. tentar responder na medida do possível todo mundo aqui. É porque a Valéria Basílio está pedindo orações para Maria do Carmo, que precisa de fazer uma cirurgia, né? E Valéria, todos nós podemos orar, inclusive você pode orar, né? Óbvio, a gente pode até pedir para todos orarem por ela, que isso é muito válido, né? Mas você também pode, que a história está lhe ouvindo, né? E se a nossa irmã Maria do Carmo for merecedora e também fizer a espécie dela, também será atendida. Óbvio que aí todos podem orar juntos, mas o importante é ela também acreditar, né, na fé dela, de que ela pode ser atendida, e assim esperamos que vai dar tudo certo, né? Sim. A espiritualidade chega em lugares que a gente nem imagina, né? Na Casa Espírita, uma vez nós tivemos uma experiência que eles mesmos mostraram para os presentes na casa. Era uma pessoa de São Paulo que queria um atendimento e, obviamente, algumas pessoas são descrentes, né? É possível, não é possível os espíritos daqui de Belém, num trabalho aqui de Belém, ir lá em São Paulo. E um dos médicos relatou que foi levado com a espiritualidade até um hospital, né? Relatou que achava que era São Paulo, né? E provavelmente deve ter sido. Então, para os espíritos não tem barreira. Agora, como nós falamos no início aqui, quando a gente estava falando sobre o câncer, sobre algumas doenças, algumas coisas são necessárias, né, nós passarmos. Nós podemos não ter uma cura material do nosso corpo, mas no fundo, o nosso espírito está sendo curado, nossa alma está sendo curada, para sairmos desse corpo que vai ficar, sairmos mais brilhantes, né? Então, tenha calma, tenha fé, acredite em Deus que vai ser feito o necessário para ajudar a nossa irmã. O que mais, cara? Mais alguma coisa? Estou procurando aqui a pergunta. A live é sobre o espiritismo. A Aleska Pavina perguntou. É sobre o espiritismo. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, nós não somos expertos em espiritismo, mas olha, a gente arranha. O Abdias falou que essa pergunta é para o Neto. Definiu quem vai responder. Perdoei diante do mundo espiritual, mas não pedi perdão para a pessoa pessoalmente. Tá de acordo? Porra, boa pergunta. Vai saber, né? Mas assim, é o primeiro passo, né? Se você já perdoou, pelo menos espiritualmente, o que aconteceu entre você e outra pessoa, já é um início, né? O ideal é que haja essa convivência para que haja uma aproximação entre a pessoa que houve o atrito, houve a intriga, a briga. Esse seria o ideal. Mas às vezes leva tempo, né? Às vezes leva vidas, ou várias vidas, para reatar esses laços, né? Aqui todo mundo já deve ter problemas familiares, problemas com os amigos, alguma briga, que se buscar na mente, vocês vão encontrar alguma situação que ficou uma mágoa, ficou uma raiva, que necessita uma reconexão com a pessoa, né? E aí, o ideal seria que voltasse a falar, tivesse uma boa convivência, mas nem todo mundo está pronto ainda para isso, né? Eu vou contar uma experiência que eu tive na Casa Espírita. Eu era garoto, tinha 18 anos mais ou menos, e por problemas de ouvir falar de que fulano fazia uma coisa para minha família e fazia não sei o quê, naturalmente eu já criava uma raiva da pessoa. Por ouvir falar, para você ter uma ideia, né? Eu nem tive nada contra a pessoa, mas por ouvir falar que fazia mal fulano, ciclano, beltrano, eu já ia criando uma resistência à pessoa e uma raivinha. E aí foi passando, passei anos com raiva dessa pessoa, cheguei a ter brigas verbais, e o tempo foi passando. Entrei na Casa Espírita Nazareno, o Sr. Nazareno era vivo ainda, e comecei a ouvir as palestras do Sr. Nazareno, e era sobre perdão, né? E vinha aquelas palestras sobre perdoar, sobre a necessidade de rever os nossos atos, né? E aí eu disse, tem razão, não lembro mais ou menos a frase que foi dita pelo Sr. Nazareno, mas que eu precisava perdoar porque já não tinha mais, eu nem sabia por que eu tinha brigado com a pessoa. E pasme, isso eu pensei numa semana, na outra semana essa pessoa apareceu na Casa Espírita, parece até que foi milagre, né?
mas eu acho que estavam me preparando para saber se era verdade mesmo que eu queria perdoar, que eu queria conversar. E aconteceu, a pessoa apareceu, eu conversei com a pessoa, e inicialmente eu vi que ela estava resistente, não, meio que não acreditando no que eu estava falando, eu disse, ó, lembra do fato que aconteceu há muitos anos, assim, assado e cozido, expliquei tudo, ela lembra, nem sei por que a gente brigou, pois é. Daquela vez, eu te pedi perdão, mas porque me obrigaram. Disseram para me pedir desculpa e tudo mais, mas eu não pedi de coração. E agora, aqui, lá na casa espírita, estava sentado, eu disse, ó, agora eu estou te pedindo de verdadeiramente, me desculpe pelo que eu fiz, eu era imaturo, eu era jovem, e comecei a explicar. Mas eu vi que, inicialmente, a pessoa não acreditou. E passou alguns dias, e por necessidade de trabalho a gente acabava se encontrando, eu e essa pessoa, e uma vez eu encontrei com ela, ela precisou de uma ajuda. E contando o que tinha acontecido, eu fui lá e ajudei a pessoa. Eu vi que ele ficou assim, ele vai me ajudar? Como assim? Mas porque eu já tinha passado a borracha no que tinha acontecido. Então, como eu passei a borracha e disse, ó, se eu perdoei, né, então vamos agir como se nada tivesse acontecido. Passou, é tudo novo. E assim foi. Até que aconteceu de novo, mais uma vez ele precisou de ajuda e ele quase não acreditava. Hoje, ele é um amigo para mim. Ele ajuda, né, já conversa, vem, fala, conversa. A gente tem uma conversa até transparente, às vezes, com problemas, quando tem problema com pessoas em comum, que fazem algumas coisas erradas, eu falo a real, né? Ó, é isso, dessa vez tu tá errado, o fulano tá errado. Falo abertamente, por quê? Eu não estou aqui para parecer melhor ou pior, eu estou aqui para falar a verdade. Ele me pediu uma ajuda, eu disse, ó, eu acho que dessa vez tu errou, o fulano tá certo. E da outra vez que ele veio, disse, ó, o fulano tá certo, tu errou, entendeu? Mas hoje ele virou um grande amigo e mostra que quando você trata com amor, carinho, você colhe amor e carinho. Porque se eu tivesse plantado ódio, vingança, eu ia colher isso, né? Então, para mim foi um ensinamento fantástico lá na Casa Espírita, além do Evangelho, que foi o Evangelho que estava lá, né? Está no Evangelho isso. Que você perdoando e plantando o amor, você vai colher, mesmo com aquele inimigo, ele vai virar amigo e vai plantar o amor de volta. Então, para mim, foi uma experiência fantástica. E, se possível, Abdias, vá lá, estenda a mão, se for possível ainda estender a mão, tentar a reaproximação. Só que, claro, né? Se a pessoa ainda não está pronta também para lhe receber, não vá lá, se for alguém que, por exemplo, quer te bater alguma coisa e não compreende ainda muito a doutrina, não vá lá chegar de peito aberto para levar uns tapas na cara, né? Mas tente procurar uma aproximação lenta, gradativa, quem sabe ainda nessa vida ainda se consegue um perdão verdadeiro, de pessoal, de pedir desculpa e uma conversa franca, né? Eu penso dessa forma que eu tive essa experiência. Na Bíblia, diz que quem se sente ofendido que tem que pedir perdão, né? Na Bíblia diz que se alguém te ofendeu, você como ofendido que pede perdão para quem te ofendeu. No Evangelho segundo o Espiritismo diz que a gente deve ter pressa de se reconciliar com aqueles que a gente errou, se magoou, tem ali um ressentimento. E na Bíblia e no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos fala que a gente deve perdoar não somente 7 vezes, mas 77 vezes. O perdão, a gente tem mania de condicionar o perdão a nós mesmos, né? Como eu estou me sentindo quando eu estou liberando o perdão? E quando o perdão, ele não está condicionado a nós. O perdão tem que estar condicionado à pessoa que a gente se estranhou, que a gente se desentendeu. Porque se a gente for pensar como egoístas, a gente vai falar, eu estou bem, eu consigo deitar no meu travesseiro, eu consigo descansar em paz. Quando, na verdade, o perdão ele deve ser expansivo, né? Se você perdoou, mas você está deixando o outro mal com essa situação, o outro não consegue compreender, o outro também ainda tem a raiva, você não está fazendo o verdadeiro perdão. E o perdão deve ser aquele que você não deve recordar nem pelo que você perdoou, né? Porque a gente tem mania de dizer assim, eu perdoei o neto tudo que ele me fez, porque olha o que ele fez isso, ele fez aquilo, olha como eu sou bom, olha como eu perdoei. Então o verdadeiro perdão, ele deve ser tão expansivo a ponto de ocupar o próprio lugar das lembranças. E na pergunta acima, que ele tinha dito lá em cima também, que eu estava voltando aqui para ver, ele perguntou assim, eu posso perdoar e não conviver? É direito nosso nós convivemos em sociedade, né? E é direito de qualquer um de nós convivermos, termos a proximidade, termos afinidade com umas pessoas e não termos com as outras. Agora,
a minha não afinidade, a minha não aproximação, ela tem aqui dentro de mim uma coisa escondida ainda do remorso, desse perdão. Então a gente precisa olhar no espelho e ver se realmente foi um perdão expansivo, um perdão de coração, um perdão. Porque o perdão ele não tem condições, ele é incondicional, né? Independe do problema, independe da razão, independe do modo que ocorreu. O perdão ele é incondicional, independe de raça, cor, credo, de quem foi, se é próximo ou distante, se é conhecido, se é muito próximo. Ele é incondicional, ele deve ser feito, ele não deve ser raciocinado, se ele é merecedor, se não é merecedor. O verdadeiro perdão ele é sentido. Eu sinto e eu sinto a necessidade de fazer com que o outro também se sinta bem. Quando eu perdoo só para eu me sentir bem, a gente deve desconfiar que aí não tem tanto verdadeiro perdão aí. E outro dia eu estava ouvindo, uma pessoa falou para mim assim, eu fui dizer a frase, né, que todo mundo fala, todo mundo merece uma segunda chance. E aí a pessoa disse assim, mas essa pessoa já está na quarta chance, né? E aí que se encontra os 70 vezes, 7 vezes que Jesus falou. Por quê? Todos nós somos falhos, todos nós somos errões. Hoje eu erro porque eu derramei água no néctar, mas amanhã eu posso errar de outra maneira. Então Jesus está dizendo também pra gente que é incondicional, né? Olhar para nós, às vezes a gente erra tentando acertar, a gente pensa que está fazendo algo com objetivo e o outro está se ferindo. Então, o incondicional, ele deve ser feito, praticado, sentido e vir do fundo do coração. Na verdade, uma das maiores dificuldades do ser humano é o perdão. Entender o outro e saber que você também erra. A necessidade de você também olhar para si e ver que você erra também. E que você quer uma segunda, terceira, quarta chance, 70.000, 7.000 vezes o perdão também de alguém. Só que nós não nos colocamos no lugar do outro. Nós criticamos, nós vemos os erros. Se fosse eu não teria feito. E às vezes nós fazemos coisas piores. Então Jesus nos ensina que quando estivermos de frente um para o outro, né, ou seja, em vida, que nós temos que nos reconciliar com os nossos irmãos. E se o nosso irmão, olha só o que Jesus fala, aceitou realmente as nossas desculpas, o perdão, realmente ele aceitou de coração, tereis ganho um amigo. Mas se ele não aceitar, ainda tens que trabalhar por isso para ele se realmente ver que você está querendo que ele lhe perdoe, entendeu? Que ele tenha certeza, que ele tenha essa segurança. E que para isso aconteça, você tem que trabalhar o seu eu pessoal, né? Você deixar o seu orgulho de lado e começar a trabalhar, exemplificar, mostrando para a pessoa que você não é mais aquela que o julgou, que o colocou na roda de fogo, que o criticou e que agora está realmente vendo a pessoa que ele é. E quando as pessoas erram conosco, na verdade, o papel de fazer com que a pessoa se conscientize, ele não deve ser nosso. Esse papel é de Deus. Muitas vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus. Não, fulano não merece meu perdão, nesse cano, porque ele é errado nisso, errado naquilo, então para que eu vou liberar o meu perdão? E aí a gente também atrai para dentro do nosso perispírito essa mancha de mágoa, essa prática, né, de sermos juízes dos outros, e aí a gente atrai enfermidades, a gente atrai atrasos para nossas vidas, desequilíbrio espiritual. Então, quando eu não estou pronto para perdoar, eu também não estou pronto para merecer o perdão. Né? Porque a gente acha assim, mas eu mereço. Então, a empatia, que é a palavra da moda, né, a empatia que a gente tem para conosco, está lá no 2º mandamento que Jesus colocou, amar o vosso próximo como a si mesmo. Assim como você gostaria de receber perdão sobre coisas que você fez e hoje se arrepende, às vezes o outro que você não quer perdoar, ele também está com esse desejo de receber esse perdão teu. Então, às vezes a gente fica ali fazendo o papel de Deus, de juízes dos outros e atrai tanta coisa negativa para a nossa vida, a gente não entende muitas das vezes o nosso desequilíbrio espiritual e ele está condicionado à condição que a gente carrega diante da imagem do outro.
de achar que o outro não merece, que o outro não deve, que o outro vai pagar, fazer pagar. E a gente solta aquele ditado assim: o meu Deus vai me vingar. Porque o Deus está do meu lado, ele é fiel, ele vai fazer tu pagar, e Deus deve olhar assim pra gente: não, quem é tu pra estar mandando em mim, né? A gente diz assim, mas Deus não falha. Deus não falha. Então, eu vou encerrar a minha contribuição sobre esse assunto dizendo: aquilo que não é oração a favor é oração contrária. E oração contrária não é de Deus. Porque Deus, ele gosta de coisas boas. Deus, ele é um puro amor. Então, quando eu oro ao contrário da vida de alguém, faz ele pagar, faz perder a vida, faz acabar esse casamento, faz não sei o quê, então é oração contrária. Então, como é que eu estou dando esse devocional a Deus de uma coisa que não é de Deus? Então, acho que às vezes Deus olha pra gente e fala assim mesmo: não estou recebendo as vossas orações, né? Essas orações com certeza não chegam nos ouvidos de Deus, porque se Deus é por amor, por que de vez em quando ele vai ter que fazer a maldade só para te agradar? Nós, meros mortais. E também o perdão te ensina a amar, né? Porque o perdão vai trazer o amor. Você vai sentir mais o amor em você. Você vai ficar mais firmado. Sim. E, assim, não pensa que é fácil para ter o perdão rápido, assim, né? Eu hoje, amanhã vou perdoar. Não, porque ficam mágoas, né? E a gente fica machucado. Mas é um treino. É ter força de vontade. Porque vai ocorrer situações que vão lhe magoar, que vão lhe chatear, que vão lhe passar a perna, vai acontecer N coisas na sua vida que as pessoas naturalmente ainda são imperfeitos. Nós somos aqui imperfeitos, nós não somos perfeitos. Nós cometemos erros e vocês acham que nós não gostaríamos de ser perdoados quando a gente comete erro? Porque, pensem, até quando a gente fofoca um pouquinho, é errar, é fazer mal para alguém, né? Quando você divulga, dissemina alguma coisa ruim de alguém, ali está embutido algum erro. Ali você está errando quando você divulga algo de errado, lógico. Apesar de que às vezes é necessário para alertar, para que a pessoa que esteja sendo iludida ou enganada se esperte para não ser surpreendida, né? Mas tem N situações que às vezes as pessoas fazem só por fofocar mesmo, né? Fulano fez isso, olha, Clélia, fulano fez aquilo. Isso é um ato ruim de divulgar. Se a Clélia não tem nada com a pessoa e eu estou só pelo fato de divulgar porque eu tenho raiva da pessoa, é um ato ruim. Não porque eu não falei diretamente para Clara alguma coisa para agredir, mas fico divulgando o que ela fez em termos de querer vingança, querer que ela pague o que ela fez, porque muitas das vezes é nesse sentido que a gente age e acha que está tudo bem. Não, também você está agindo de forma equivocada. Muitas né? das vezes a gente acha que quem usa cocaína, maconha, qualquer tipo de droga é um viciado e tal, mas nós temos um vício terrível, que é da fofoca, da maledicência, né, de propagar os males dos outros. Então, isso é um treino, a gente tem que treinar a sermos bons seres humanos, né? A olhar o outro como se fosse a nós mesmos. Se alguém vir te falar uma fofoca de alguém que está acontecendo isso, procura não disseminar, parar e até rezar por aquela pessoa que veio trazer esse tipo de comentário. Porque se você participa, você fica viciado, você transforma isso num círculo vicioso. E a mesma coisa, para você sair disso é muito mais difícil, porque você cria uma rede de vibrações negativas e espíritos que são afins a isso se acoplam, aí fica uma situação difícil. Aí daqui a pouco está acontecendo tantas coisas na tua vida, você não sabe de onde vem, é da tua mente e da tua língua. Deixa lá, meu filho, por favor. Os nossos bastidores, o Clamar está mexendo nas coisas ali atrás. As crianças. Mas é interessante. E uma vez, a gente estava navegando, fica navegando na internet, a Clélia, e ela manda de vez em quando uns internautas, não é internautas, eu sou das antigas, palestrantes espíritas, tiktokers e tal, e ficam falando sobre, o espiritismo não é isso, não é aquilo, que, se eu não me engano, eu não lembro exatamente do que esse palestrante estava falando, mas ele falava assim, porque o espiritismo não é só evolução moral, não sei, mas ele também é um dos objetivos do espiritismo, é a nossa melhora moral, né? E o fato de você conseguir perdoar ou tentar iniciar esse caminho já é uma forma de você evoluir moralmente, né? E espiritualmente, porque você passa a praticar os ensinamentos de Jesus, né? Porque o Espiritismo não diz nada de diferente do que Jesus disse. É perdoar o próximo como você gostaria de ser perdoado por algum erro seu.
né? Tem a passagem da adúltera, né? Que jogavam pedra, não é? Eu esqueço. Da mulher adúltera. Mulher adúltera. Aquele que tiver a primeira pedra, aquele que tiver pecado, que atira a primeira pedra, né? Aquele que nunca tiver pecado, atira Isso. a primeira pedra. As crianças, Eu sou depois os péssimo de mais dizer. jovens, assim, eles foram saindo, porque todo mundo erra, todo mundo peca, né? Então, isso é natural. E assim, às vezes, vamos lá, eu tive um atrito com a Clélia, por exemplo. Aí eu resolvi perdoar. Ela me agrediu, mas eu resolvi perdoar. Ainda chega outro e vai dizer assim, tu perdoastes ela? Como assim? Ela te fez isso, tu devia nem ter recebido ela. Gente, parece razoável. É isso que Jesus ensinou mesmo? E a todo momento, quando você tem uma pessoa que te machuca, que sempre traz problemas para você, e você vai perdoando, a infinidade de pessoas que se agregam para dizer que você está errado, que você tem que dar chance, que você não tem que perdoar. Mas aí, como nós temos o ensinamento, né, da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, a qual nós tentamos seguir porque somos imperfeitos, se ele diz que a gente tem que perdoar 70 vezes, 7.000 vezes, quem sou eu para dizer não ao irmão? Por mais que eu perdoe ele, é claro que a gente não vai dar chances dele nos prejudicar, mas vamos perdoando, vamos mostrando o caminho do bem, vamos encaminhando esse ser que ainda precisa de auxílio. É isso. Dona Clara, mais alguma coisa, Dona Clara? Eu vou compartilhar a live aqui. Na verdade, Como se tornar um espírita? Precisa de algum batismo? Algum estudo específico? Ana Oliveira, um abraço, Ana. Não precisa de batismo, porque nós não temos nenhum dogma, né? Então, o que nós precisamos, eu quero ser espírita, primeiro você tem que conhecer a doutrina espírita, né? Você tem que saber do que fala, né? Como nós pensamos, né? O que é o espiritismo, por que foi codificado, quem trouxe os ensinamentos, os espíritos superiores. Você tem que se agregar dos valores do conhecimento. E depois de aprender um pouco, conviver, procurar uma casa espírita séria, né? Que não cobre nada com seus trabalhos, não exija nada, né? Para aprender a servir a Deus e aprender sobre as obras básicas, né? Sobre o Evangelho de Jesus e convivendo, e você mesmo, a sua boa vontade, vai escolher se quer se tornar espírito ou não. É você quem decide. Eu estava lembrando aqui que na terça-feira nós tínhamos trabalho de desobsessão na Casa Espírita. E geralmente eu sou destacado junto com a Clara e com a Clélia é dirigente, ela às vezes delega a gente algumas funções e às vezes eu fico para doutrinar. E é muito comum nas manifestações dos médios, quando os espíritos se manifestam, eles virem com vingança, com ódio, que é a falta de perdão, né? Porque eles querem se vingar por algo que aconteceu em vidas passadas, estão desencarnados e muito perturbados. Porque ou é alguém que matou a família deles, ou os mataram. Então, você vê visivelmente a raiva, o ódio e a dificuldade que os espíritos menos evoluídos estão na situação de perdoar. Mas o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, ensina que tudo tem uma origem. E se nós buscarmos, lógico, hoje nós encarnados aqui temos dificuldade de lembrar das nossas vidas passadas, mas existe uma origem do porquê nós passamos por determinadas coisas na nossa vida. Alguma coisa ruim que nos prejudicou, que nos fez mal, né? Aquela pessoa que nos agrediu, ela nos agrediu, mas teve um porquê ela ter feito isso. Pode até você não ter feito com ela, mas pode ter feito com uma outra pessoa em outra vida. E foi necessário você passar por esse momento para saber, para provar, para espiar, para ter as mesmas sensações que você fez outro passar. É assim que Deus permite que a gente vá experimentando as mesmas sensações que nós fizemos outro passar, para um dia nós conseguirmos superar isso, perdoar. E lá na frente, se nós perdoamos, Deus também vai nos perdoar. Mas tem que partir primeiro de quebrar essa roda. A gente costuma explicar no direito, porque assim, geralmente, no direito e na vida, geralmente funciona dessa forma. Nós estamos aqui em família.
Aí o sábio está ali nos bastidores. Aí ele vem e mata a minha sogra. Eu vou fazer o que com raiva? Vou lá, vou me vingar do sábio. Vou matar o sábio, porque ele matou minha sogra. Aí eu vou lá, mato o sábio. Aí vem o pai do sábio. Eu vou matar o neto porque ele matou meu filho. E aí vira uma roda interminável, porque é um vingando o outro. Enquanto não houver aquele que vem assim, eu perdoo, essa roda vai ficar girando, até alguém segurar e dizer assim, não, essa roda não vai girar mais, eu vou perdoar aqui, não vou mais procurar vingança nem nada. É um ciclo vicioso, né? Enquanto não houver essa interrupção, é o que É acontece tipo na uma sociedade hoje. reparação, uma reparação. Isso. Tem que haver essa reparação de não dar continuidade ao mal. Isso. Um dia desses nós levamos um puxão de orelha na casa espírita. A espírita falou, não se paga o mal com o mal. Eu disse outro exemplo. Não se apaga o fogo jogando brasa. Se apaga o fogo jogando água. E é isso. Se alguém vem com mal, eu não vou jogar mal de volta. Eu vou jogar o bem. A espírita foi bem clara isso, porque a gente ia errar. A gente ia errar. No ímpeto do momento, a gente ia errar. Chamaram e falaram isso pra gente, a gente entendeu. E na mesma hora a gente suspendeu tudo que a gente ia fazer, porque no calor da emoção você acaba cometendo loucuras. Sim, né? sim. Então é interessante ver isso, que a própria história às vezes tem que nos lembrar, porque nós somos falhos. Né? Nós temos as nossas emoções. Então é muito importante isso para botar consciência que é necessário. É difícil? Sim, é difícil. Mas também não vou me jogar porque é difícil, eu não vou tentar. Temos que tentar, né? Senão sempre estaremos aqui estagnados nesse mundo. Né? O que mais? Olha, a Nurian está pedindo aqui para responder perguntas. Eu não achei a pergunta dela, né? Gente, o meu computador está horrível, está travando, estou sem pergunta, o Sávio está dormindo lá atrás, não está lendo as perguntas para falar, olha, tem uma pergunta boa. O Sávio está morrendo de sono e comeu uma galinha caipira com açaí e farinha. Está morrendo de sono lá. Mas diga, fale aí, Sávio, tem alguma interessante aí? Olha, a Leandra Costa perguntou, vocês falam com entes queridos? E aí, Dante, falamos com entes queridos? Olha, quando é possível, sim, né? Tem as cartas psicografadas, que nós temos no trabalho dia de quarta-feira, mas, geralmente, nem todo ente querido está disponível, porque ele não está em condições, né? Mas vem um mensageiro da espiritualidade, claro, né? Para nos dizer que ele não tem condições no momento de dar comunicação. Mas nós somos espíritas, nós temos que falar com os espíritos, né? Tem que acontecer as manifestações espíritas na casa espírita. Né? É um bem necessário, né? Praticarmos o espiritismo com espíritos. É porque, Clélia, dá para perceber que muita gente que vem na live, né, quer contato com entes queridos que desencarnaram. E assim, não é simples, pega o telefone, vou ligar, vou conseguir mensagem. Não. Há toda uma questão espiritual, a gente não sabe a situação que os nossos irmãos desencarnam, tem que ter compreensão, né? Lógico, a gente fica com saudade. Mas saibam que a vida continua, eles vão seguir o caminho deles no mundo espiritual, né? Às vezes tem gente que não acredita nisso, mas não se preocupe que um dia nós também iremos e vamos reencontrá-los provavelmente, né? Na maioria das vezes a gente consegue reencontrar, dependendo de como saímos daqui. Se a gente sair mais consciente, maduro da existência do mundo espiritual, as chances de nós termos contato com nossos entes queridos é muito maior. Agora, se a pessoa não acredita, não reza, não acredita em Deus, faz o mal, aí vai demorar um pouquinho mais, né, cara? E vai para saber notícia, mas vai na dúvida, não vai acreditando. Quantas vezes pessoas sérias de psicografia de outros estados que a gente conhece, psicografa, e às vezes a família tem coragem de dizer que não sabe, contando coisas que só íntimos da família, mesmo assim gostam de falar, de apedrejar, entendeu? Então, não é fácil para ser um médium que traz notícia do mundo espiritual, que psicografa, né? Então, tem que a família querer estar de boa vontade, de bom coração também, com boas intenções, para que isso aconteça. A Cindy Calford está aqui conosco. Cindy Calford. E ela disse assim, então, as emoções estão no nosso DNA para sentirmos como outro sentiu em outras vidas? Eu acho que ela quis dizer assim, se tá no DNA, a gente sente hoje, nessa encarnação, o que a gente fez outras pessoas sentirem nas outras... É isso que eu entendi, né? Também vi.
eu acho, só não vem no DNA, vem no perispírito, né? Espírito, né? Ela vem, essas vivências de vidas passadas, ela vem gravada no nosso perispírito que vamos passar algumas coisas, vamos relembrar de algumas coisas. A Clara, como médium ostensiva, ela sabe delinear. A Clélia também é ostensivíssima. Né? São médios aqui, eu estou rodeado de médios. O Sávio está escondido lá, também médio. Eu sou o único aqui que não vejo nada, não sinto pouquíssima coisa, mas um arrepio no máximo. O resto aqui é só médium de primeira qualidade. E a gente está no mundo de provas, né? E provações. Então a gente está condicionado a passar por algumas mazelas que a gente não lembra que a gente acordou isso no mundo espiritual, né? Quando nós está falando do DNA, o DNA ele é estrutural desse corpo, né? Que nós estamos aqui material encarnados. Mas esse corpo que nós estamos aqui utilizando ele momentaneamente, ele é formado por espírito, perispírito e o corpo, né? Então as nossas cicatrizes, vamos chamar assim para ficar mais esclarecedor para quem não é conhecedor, elas estão gravadas no nosso perispírito das nossas atitudes, das decorrências das vidas que a gente já vivenciou, já viveu, né? Mas as tribulações, as lutas, elas podem ser tanto de vidas passadas, como também serem dessa própria vida, através das nossas escolhas, nossos atos, porque o nosso destino ele vai se modificando também pelos nossos pensamentos, nossas vibrações, as nossas intenções, né? Às vezes eu vim encarnar para suprir uma necessidade disso aqui. Eu não sei perdoar, eu vim só para perdoar as pessoas. Mas aí eu vou adquirindo outras coisas, eu começo a ter inveja, eu começo a querer matar o outro, aí eu cometo o homicídio. Aí eu já tenho outras mazelas para encarar de frente outras vidas se eu não encarar nessa. Né? Então a gente vai no decorrer da nossa trajetória, conforme as nossas escolhas, conforme nossas práticas, adquirindo ou se desprendendo ou vencendo elas, sendo aprovadas. Tudo vai depender das nossas intenções. Eu acredito que todas essas provas e expiações, quando a gente se recompõe e aprender a conviver conosco mesmo, porque nós temos que domar também todo o mal que possuímos, né? Às vezes a gente diz que é bom, mas não é tão bom assim. Bastou alguma coisa desagradar a gente que a gente já maltrata o outro, né? Então, o conhecimento de nós mesmos, como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Quando a gente aprender a conviver conosco mesmo, com os nossos defeitos, sabendo que somos seres errantes, que podemos errar a qualquer instante, e que nos colocarmos à disposição de entender o problema do outro, de vê-lo como a nós mesmos, o seu sofrimento e tentar amenizar a dor do outro, curar o outro através das palavras, do atendimento fraterno, de dar um alimento, até uma roupa para o frio, para se cobrir dos intempéries da vida. Então, a partir do momento que a gente vai se recompondo, colocando o conhecimento da teoria, das práticas que Jesus nos ensinou, que está tudo no Evangelho, todas as nossas dificuldades vivenciadas aqui na Terra, está tudo lá. Cristo falou de tudo e como nós poderíamos reagir a isso, como nós poderíamos nos reestruturar, como nós poderíamos nos transformar para que o mal não prevaleça em nós. E Clélia, aqui a Tamires está falando assim: por que eu tenho visões que a maioria delas não acontece? Porque muitas das vezes a vidência ela é fantasiosa também. Então nós temos que ter cuidado com isso. Por isso que nós temos em nossa casa espírita o estudo do livro dos médiuns, né? Que é justamente o manual dos médiuns e dos evocadores. Ou seja, você vai entender que certas visões não são boas, que não diz nada de aprendizado. Né? Tem visões que você vê que é um aviso, alguma coisa séria. Isso você tem que aprender estudando o livro dos médiuns dentro da nossa casa espírita, ou em outra casa espírita também, né? Centro espírita no caso. Então você tem que aprender. E como não acontece, melhor ainda, porque se for uma coisa ruim, não é verdade? Então tem a ilusão, a vidência é ilusória, que temos que tomar cuidado. E às vezes alguns médiuns são impacientes ou então querem passar o que viram da outra pessoa e que nem vai acontecer,
e às vezes deixa a pessoa transtornada, desequilibrada, triste, que nem vai acontecer uma coisa que foi visto que não era realidade. Não viria a virar realidade, né? E aí, Clara, o que você tem a comentar sobre isso? Você tem visões, Clara? Você tem visões? Nós, quando Você tem visões, Clara? Tem mesmo pergunta. Ele gosta de deixar sem graça. Tenho muitas visões, né? Acontecem todas? Acontecem. Isso às vezes também eu vou iniciar minha fala dizendo que às vezes a gente não está pronto também para que as nossas visões elas sejam concretizadas, né? A gente precisa estar também preparado espiritualmente, moralmente, psicologicamente. Então, quando a gente também oscila entre acontecer e não acontecer, os nossos próprios obsessores, eles podem ali também nos influenciar sobre visões para nos amedrontar, para nos deixar aflitos. Então, a gente precisa estar muito bem psicologicamente e espiritualmente para a gente saber filtrar essas visões, né? É um pouco sufocante, né? Acordar, aqui em casa a gente tem sempre o hábito de dizer um para o outro se sonhou, o que viu, né? E geralmente, eu estava até no estudo, nós dois estávamos estudando em quantos dias demorava para se acontecer as minhas visões, né? E aí às vezes vinha assim, um dia depois de eu sonhar, ou 2 dias depois de eu sonhar, e depois passou um tempo a eu sonhar e acontecer. Eu acordar e acontecer no dia. Então a gente precisa também estar pronto psicologicamente. Nossos obsessores também, nossos irmãos ainda atrasados, eles estão também muito próximos da gente no mundo espiritual. Eles enxergam e veem o que acontece, né? E sentem os nossos sentimentos. Então, quando eles percebem uma brecha do que eles podem nos amedrontar, nos sufocar, eles também se aproveitam. Mas eu aprendi no decorrer dessas experiências espirituais que aquilo que não acontece também serve tanto como alerta como preparação para que possa vir a acontecer em determinado tempo. E que também não deixa de ser, mesmo que não aconteça, não deixa de ser experiências espirituais, né? Por exemplo, eu durante uns 10 anos da minha vida, eu tinha um sonho que ele se reproduzia sempre, cotidianamente. Então, toda vez eu sonhava que alguém me dava um tiro na minha cabeça. E quando eu ia dormir, que eu entrava num estado de repouso, né? E desdobrava, que o espírito ia para o mundo espiritual, eu já sabia conscientemente, dentro do meu próprio sonho, o que iria acontecer. Eu falava, hoje eu tenho que me esconder diferente para eles não me matarem. Me escondia debaixo do carro, me escondia numa caixa, me escondia em lugares que eu achava que ninguém... E toda vez eu era encontrada e eu morria com um tiro na minha cabeça. E eu sonhei isso durante muito tempo mesmo. Se eu estou dizendo 10 anos, aproximadamente uns 10 anos. Mas foram experiências. Talvez eu precisasse passar por aquela experiência espiritualmente, né? Então a gente tem essas vivências espirituais também. Às vezes, quem nunca acordou chorando com a lágrima escorrendo aqui, uma experiência espiritual que você viver, o seu espírito não acordado, ele viveu no mundo espiritual, que era experiência que a gente às vezes necessita passar também. Mas é incrível que pareça que eu também sonhava de bandidos te perseguindo. Pra te matar. Ela mandava os bandidos. Não mandava não. Eu sonhava que tinha bandidos te perseguindo para matar. Era incrível. Eu sonhei várias vezes isso quando ela ainda era criança. O sonho e visões são efeitos mediúnicos, né? Você pode ter comunicação no mundo espiritual e eles passarem alertas, avisos no mundo espiritual. E também, às vezes, como a Clara falou ainda agora, é para também você pensar em algo que vai lhe mudar. Às vezes é só uma forma de eles te darem, olha, pensa dessa forma, como se você estivesse tendo uma experiência de passar por determinada coisa para você entender o necessário para aprender alguma coisa. Eu falo isso porque uma vez eu doutrinando lá na casa espírita e sempre vinha um espírito que tinha cometido uma maldade muito grande, ele dizia que era imperdoável, e eu falava, mas eu não falava comigo, não, Deus perdoa, Deus dá chance para todo mundo, mas eu não tinha aquela firmeza do que eu estava falando. Até que um dia, eu dormindo, eu sonhei que eu matava alguém. E o sonho foi tão real, que eu acordei me culpando e disse, nossa, Deus não vai me perdoar, né?
Porque o sonho de matar alguém assim, era uma sensação horrível, de, meu Deus, e agora que eu vou matar alguém? No sonho eu atropelava essa pessoa, era como se fosse um assaltante, alguma coisa assim. Eu atropelava, mas quando eu acordei que eu visse, aí eu pensei, então é assim que os nossos irmãos desencarnados pensam quando eles cometeram algo desse tipo, que eles dizem que não tem perdão. Aí eu passei a ter a visão deles de como eles se sentem quando eles dizem, eu cometi algo imperdoável, eu tirei a vida de alguém, Deus não vai me perdoar, não sei o quê. Mas o que Deus quer de nós? Que nós seguimos em frente e não repetimos esses erros. Não repitamos esses erros, né? Então é nesse sentido que todos nós temos uma chance. Agora, assim, se eu fosse me perguntar, se não fosse essa visão, eu não teria entendido a noção do que os espíritos passam quando, através dos médios, eles vêm pedir ajuda. Então, as visões também têm essa questão de lhe preparar para algo, para alguma coisa que você vai passar, né? E às vezes, como disse a Clélia uma vez, ela disse, às vezes as visões acontecem, mas por algum motivo porque você tem um presente, o futuro é incerto. Algo que você muda em você e talvez não seja mais necessário que aquilo aconteça e acaba não acontecendo mais. Então, nem sempre, o que eu vejo vai acontecer. Às vezes é um alerta até para nós mudarmos de conduta, para evitar que aquilo aconteça, não é isso, Cléber? E também não pode ficar impressionado, ficar apavorado, né? Eu sonhei e tal, não aconteceu, e rezar também bastante, né? Principalmente antes de dormir, ler uma parábola de Jesus, ou na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, qual religião você segue, e fazer uma prece para Deus e pedir ao teu protetor espiritual que te proteja, teu anjo guardião, na hora do teu sono, né? Isso é fundamental também. Olha, o Iago Silva, que é o Tiago Silva, né? Um abraço pro nosso amigo. Já deixo também um abraço para nossa irmã Samanta, né? Que eu tenho certeza que Deus tem cuidado, o mundo espiritual está trabalhando da maneira necessária que a nossa irmã possa se recuperar logo em breve. Estamos aqui em orações. E esteja logo conosco, né? Ele disse assim: quando a pessoa chora do nada e vive melancólica,